Imagine um aluno que era simplesmente o cara mais fraco da escola e por causa de um acidente ou se defender de um valentão, ele acaba sendo julgado e transferido para uma prisão de jovens violentos que não têm condições psicológicas de viver na sociedade. Mas se eu te revelar que esse não é o ponto forte dessa história, e sim que esse jovem fraco e mirrado acaba fazendo amizade com um lutador de MMA profissional, que muda completamente a história desse jovem, que no final, talvez, se transforma no cara mais letal da prisão. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Lucas e o protagonista dessa história, baseada em fatos reais, se chama Sol. Ele era novo nessa escola e estava vivendo o maior sonho de sua vida. Isso porque ele pediu transferência para essa escola por um motivo. Ele sofria bullying no outro colégio por causa do valentão mais insano da cidade, um cara chamado Sok-chan. Nesse novo ambiente, tudo parecia bem. Ele continuava sendo fraco, mas nada disso importava mais, já que não havia problemas nessa sala. Mas teve um grupo do fundo que acabou pedindo silêncio, pois estavam assistindo uma notícia muito importante. Um famoso lutador de MMA havia sido preso. O real motivo é que naquela noite o lutador Do Hyun finalmente havia voltado de sua viagem ao Brasil e percebeu que as luzes de sua casa estavam apagadas. Ele sabia que sua mãe e irmã estavam esperando ansiosas e achou que tudo aquilo era uma surpresa. Logo viu que a mesa estava preparada e seu coração acelera quando ele percebe que a casa estava coberta de marcas de ferimentos. Ele corre chamando pela mãe e irmã e infelizmente acaba encontrando a irmã quase sem sinais vitais, dizendo para fugir do local. Um assaltante que estava escondido no local aparece e Hyun não demonstra misericórdia, principalmente quando avista a própria mãe sem vida na cozinha. Outros assaltantes que estavam no local aparecem e por azar deles haviam invadido justo a casa de um lutador profissional que resolveu tudo aquilo só na base da conversa. Acontece que ele acabou perdendo o controle e tirou a vida de todos os assaltantes. Isso acabou resultando em uma prisão preventiva até a polícia levantar mais provas sobre o caso. É nesse mesmo dia que o aluno Sol estava prestes a ter o mesmo destino do lutador Hyun. Isso porque a professora acaba apresentando um novo aluno na turma. Era simplesmente o antigo valentão da outra escola. Todos os alunos estavam aplaudindo quando a professora falou que suas notas eram ótimas e que ele era um atleta de boxe. Sok-chan trouxe o caos para aquela escola. O ambiente era um sonho para o valentão, um local cheio de nerds fracassados, sem nenhuma noção de defesa pessoal. Como o valentão era um campeão de boxe, ele acaba exagerando ao atacar seu antigo saco de pancadas. E ninguém teve coragem de intervir. Aliás, a única pessoa que tentou era sua amiga, que também não foi poupada dos ataques do valentão. Cansado disso tudo, o Sol usou suas últimas forças para tentar se livrar daquele mal. Com uma caneta, ele tenta enfrentar o valentão pela primeira vez. Sok-chan achou aquilo muito engraçado. Seu saco de pancadas finalmente tinha revidado. Para mostrar que ele não tinha coragem de usar aquela caneta, Sok-chan até ajudou o Sol colocando a caneta em seus pontos mais críticos do corpo. Até que o valentão se diverte, falando que se ele tivesse coragem, e é exatamente isso que acontece. O Sol acaba ferindo o valentão não porque teve coragem, mas seu emocional não aguentava mais. Foram anos sofrendo nas mãos do valentão. Todos estavam cientes que ele era apenas uma vítima, mas ele acabou confessando que fez aquilo de propósito. Ele acabou se entregando, pois o medo de ser vingado pelo valentão era maior do que ir para a prisão. O caminho de Sol finalmente se cruzou com aquele lutador de MMA. De início, aquele lugar não parecia tão difícil como diziam. Ele até fez amizades com algumas pessoas no seu primeiro dia. Cada grupo foi dividido conforme o nível de ameaça, e o Sol ficou em um grupo de prisioneiros que eram considerados calmos. O mais velho daquela cela explicou o que fazer e o que não fazer lá dentro, mas principalmente mostraram quem são os caras que dominam aquele lugar. Um era o maior de todos e mais velho, que liderava a maioria dos marginais lá dentro. Já o outro, ele disse para tomar muito cuidado e jamais cruzar o seu caminho, pois ele era pequeno, mas ninguém jamais conseguiu superar suas habilidades de luta ali dentro. Nesse meio tempo, aquele time acabou precisando de alguém para substituir um jogador, e claro que deixaram o mais fraco como isca para tapar o buraco. Porém, o Sol nunca jogou bola ou fez qualquer tipo de esporte, e por acidente acabou chutando o líder daquela gangue. Agora seria o fim desse garoto. Eles acabaram levando ele para um lugar longe dos guardas. Nesse momento, o líder da gangue pede para todos disfarçarem, pois não queriam chamar a atenção daquele novato, pois a história de que ele teria eliminado 4 assaltantes só no soco já tinha se espalhado pela prisão. O Sol percebe que ninguém tinha coragem de mexer com aquele cara e usou toda a sua força para se soltar e correr em direção ao Hyun, pedindo por socorro. O Sol implorou por ajuda e disse que ele seria o único capaz de salvá-lo. Hyun conversa com o líder daquela gangue e mesmo assim o grandalhão não queria liberar o pobre garoto. Nesse momento, o grandalhão tenta a sorte sozinho contra Hyun, mas em poucos segundos é nocauteado na frente de todos os capangas. Aquela cena deixou até mesmo o Sol assustado, pois ele nunca tinha visto a diferença de um lutador amador contra um atleta de MMA profissional. Logo, o Sol acaba descobrindo que tem uma visita querendo falar com ele no interfone.
telefone. De início, ele achou que seria a própria mãe, mas quando viu que era seu maior inimigo da escola, ficou sem chão. A conversa se resumiu em apenas uma coisa: vingança. O valentão queria se vingar por ter perdido um olho, enquanto o Sol inocente se soluçava de chorar, implorando por perdão, pois ele jamais tinha machucado alguém. Mas aquilo terminou com um sussurro do valentão, avisando que ele estaria esperando lá fora no dia em que ele saísse da prisão. O Sol estava completamente sem saída, tanto lá fora com o valentão Sok-chan, como os inimigos que acabaram de fazer ali dentro. O professor pediu para ele fechar a janela, e foi aí que ele percebeu que sua única chance seria pedir ajuda para o famoso lutador. Ryun não queria problemas, pois ninguém era páreo para ele na prisão, então evitava fazer amizade com o Sol. Mas o pobre coitado ficava todo santo dia perto do lutador, oferecendo uma caixinha de suco em troca de proteção. Ryun não estava mais gostando da ideia de ter alguém no pé dele, então pediu para o Sol parar de ficar perseguindo e enfrentar os problemas sozinho. O Sol estava cansado de ser um perdedor, então pela primeira vez decidiu desabafar. Aquilo foi um pedido de socorro sincero de alguém que não queria desistir, e Ryun percebeu que aquele era o espírito de um verdadeiro guerreiro, então fez uma proposta de ensiná-lo a se defender lá dentro. Aliás, Ryun só estava de passagem pela prisão, enquanto o Sol ficaria meses, então uma hora teria que aprender a se defender sozinho. O primeiro desafio de Ryun era dar 100 voltas correndo ao redor da quadra. Enquanto aquele corpo fraco se esforçava para correr, vinham várias lembranças de toda a sua vida perdida como um fracassado. Por não conseguir correr nem 10 voltas na quadra, ele se desabou em desespero, mas ainda teve forças para se levantar e tentar. Ryun viu que ele estava dando o seu máximo, tanto que seu corpo não aguentou e o Sol acabou desmaiando. Durante uma entrevista com o policial do caso, Ryun relatou que estava sendo muito tranquilo na prisão e sabia que a polícia estava do seu lado no homicídio envolvendo a sua família. Então Ryun pediu um favor ao policial e colocasse o Sol na mesma cela que ele. Os guardas chamaram o Sol e, chegando no local, percebeu que Ryun tinha uma cela particular e era venerado pelos guardas. A partir daquele dia, o garoto teria que treinar sem parar até ficar forte. Aliás, seus inimigos também estavam ficando mais fortes. A evolução do garoto foi lenta, mas estava realmente dando certo. Com o tempo, aquele corpo fraco já estava ganhando forma e resistência. Ele treinou dia e noite sem parar. Foi os dias mais difíceis de sua vida, mas que o transformaria em um homem. O antigo amigo de cela de O Sol acabou caindo na mira de uns valentões, mas o garoto, que antes era apenas um fracote, apareceu para enfrentar aqueles marginais. Quando o valentão tentou agir, ele aplicou um upper tão rápido que quando um foi nocauteado, o outro ainda estava de pé processando a informação. Quando o líder grandalhão ficou sabendo do ocorrido, pediu para os outros capangas chamar o Sol para uma conversa que seria tranquilo, sem brigas. O Sol resolveu ir com a permissão de Ryun. Quando chegou no local, pediu desculpa por tudo e que queria fazer as pazes, mas tudo aquilo era uma armadilha, e o grandalhão partiu para cima do garoto. Tudo acaba ficando mais intenso quando ele revela sua verdadeira transformação, deixando todos ao redor sem acreditarem no que estavam vendo. Só que aquela luta se estendeu por mais tempo. O cara era maior e mais experiente, só que apesar de o Sol ser menor e mais fraco, ele tinha uma coisa que aquele cara nunca teve na vida, que era saber apanhar e se levantar todos os dias. E isso fez com que ele se tornasse um dos garotos mais letais da prisão. Infelizmente, o dia em que o Sol ficaria sozinho chegou. Ryun estava sendo liberado, mas antes de sair, deu vários conselhos para o garoto, inclusive de nunca parar de treinar até conseguir vencer todos os adversários. Ryun deixa a prisão e o Sol cumpre a palavra de continuar treinando mesmo sozinho. É claro que agora, um dos maiores lutadores da prisão que jamais foi vencido, procuraria o Sol para um duelo. O pequeno lutador acabou dando uma amostra para o Sol, de que ele não conseguiria vencê-lo tão fácil como foi com o grandalhão. No dia do desafio, o Sol teve muita dificuldade para bater de frente com aquele valentão. Ele sabia de golpes baixos e trapaças que o Sol não tinha aprendido no MMA. Só que da mesma forma que ele tinha vencido aquele grandalhão apenas levantando e insistindo, ele acabou neutralizando o maior lutador de toda a prisão, se tornando finalmente a arma mais letal já vista naquele lugar. Logo, todos acabaram se tornando amigos, pois o Sol tinha feito uma proposta antes da luta, de que se fosse vencedor, todos teriam que deixar suas indiferenças de lado e se tornarem amigos. Eles acabaram percebendo que já deveriam ter feito isso há muito tempo. Chegou o dia em que o mais fraco da escola e da prisão saiu dali conhecido como o cara mais forte de todos os tempos. Sua postura e mentalidade tinham mudado completamente, mas alguém ainda o aguardava nesse final. O maior valentão da escola, que tinha destruído a maior parte de sua vida, Sok-chan, estava finalmente cumprindo a promessa de que se vingaria pelo olho perdido, mas ele acabou subestimando alguém que já estava acostumado com a pressão psicológica e física. O Sol aceitou lutar com ele no mano a mano e durante muito tempo os dois resistiram a uma luta intensa. Da mesma forma que Sok-chan não estava
estava preparado para perder o olho naquele dia, ele não estava esperando que seu saco de pancada sairia da prisão tão forte e sabendo lutar. Ele era um grande atleta de boxe, mas não se comparava com a grande resistência que o Sol adquiriu durante anos apanhando e lutando para sobreviver. Com uma resistência de um lutador de Muay Thai e a perseverança de um atleta de MMA, ele não apenas conseguiu derrotar seu adversário, mas pela primeira vez ele fez o Valentão sentir medo. Aquele mesmo medo que ele sentia na escola, agora o Valentão estava implorando para ser poupado. O Sol seguiu sua vida sendo o mesmo garoto humilde que sempre foi, mas sabendo que se um dia ele precisar, ele lutará com todas as forças. O nome desse filme se chama Fúria. O filme é legendado e está disponível na Prime Video.